que manja muito sobre os conflitos no Oriente Médio. O cara sempre dá aula. Qual é o objetivo final da pessoa pedir um cessar-fogo que traga esse resultado? Vou dizer a verdade, você quer saber? Aplausos para o renomado André Lace. Ó o Lace aí, ó. André Lace aqui, ó. O Instagram dele para você acompanhar o trabalho do André tá aí na tela para você. É André Lace, escreve L-A-J-S-T. É isso aí. Nós queremos respostas simples, imediatas, rápidas e imediatas. E o programa nuclear do Irã foi para a vala ou não? Interrogação. Nenhum programa vai para a vala para sempre. É uma decisão política de quem foi atacado de reconstruir, reformar, mudar de lugar, etc. E tal. Esse já era. Esse daí foi duramente atingido. O assessment ainda não dá para saber Lace, se é 2 anos. você é um cara. Nós temos o Major. Mossad. O Major. Você foi do Mossad. Eu não fui do Mossad. Você foi do Mossad. Você é um cara humilde. Deu Você é um aula cara lá. humilde, um cara Inteligência militar, não fui do Mossad. Isso. A inteligência de Israel é algo espetacular. Sim. Então você sabe exatamente, porque eu acho que tá esse papo agora, não aconteceu nada. Você acha que eles não teriam a condição de saber exatamente o que iria acontecer? Isso. Mas eu não tô lá, eu tô aqui. Então, o que nós escutamos que sai na imprensa israelense é o que foi autorizado pela censura. O que os israelenses entendem e os analistas lá entendem é que o programa nuclear iraniano não existe mais. Acabou. Do jeito que ele estava sendo construído até... Estava muito próximo. Eu tenho algumas informações. Eles tomaram... Por que isso aconteceu agora? Eles tomaram recentemente a decisão de enriquecer 60... O urânio que eles tinham a 60%, parte desse urânio ir para 90%, que é o que você precisa para uma bomba. Sim. E tem tomou-se uma decisão no Irã de um grupo super ultra secreto, low profile, de ir para a parte de Anshaka. Anshaka em hebraico é o armamento do programa, que seria produzir o artefato. Sim. No momento que eles tomaram a decisão de ir para o artefato e enriquecer urânio de 60 para 90, era uma questão de algumas semanas se eles tivessem sucesso. E foi aí que tomou sua decisão. Depois seria tarde demais. Então, o ataque em Natanz e em Isfahan, os dois locais estão completamente destruídos. Arak, que era um reator de plutônio, já tinha sido inutilizado em 2015, depois do acordo que eles fizeram com os Estados Unidos, foi atacado, foi destruído. Eles poderiam reativar, não tem como reativar. Fordo, que é aquele que está enterrado embaixo da montanha, esse foi atacado por Israel e foi atacado pelos Estados Unidos. As informações que saíram na imprensa israelense logo depois foi que agentes do Mossad estiveram no local, fisicamente, e viram que o local foi duramente atingido. Como o local está dentro da terra, não dá para saber dentro da terra o que foi destruído, mas assim, é muito improvável que esse estrondo que teve, com 14, 12 bombas de 12, 13 toneladas cada, não tenha ruído internamente o local. Então, o assessment israelense o programa nuclear iraniano não existe mais nesse momento. E se eles forem agora engajar em bilhões de dólares e reformar o programa inteiro, para eles voltarem para um estágio que eles estavam, demorará alguns anos. Você sabe que o Brasil vai ajudar a empobrecer o urânio? Vai mandar o Haddad para lá? O Haddad vai para lá, eles vão empobrecer rapidamente todo esse urânio que eles enriqueceram. Vai ser uma coisa em 6 meses. Urânio. Vai empobrecer o urânio. O mais importante, assim, que para as pessoas entenderem teve 2 vezes programas nucleares destruídos de ditaduras. No Iraque, em 81, Síria, que Israel destruiu. A destruição do reator de Osirak no Iraque colocou o programa 2 anos... atrasou o programa 2 anos. Foi o Saddam Hussein que decidiu não reformar o programa, não mudar, não reconstruir. E na Síria, em 2007. Sim. Que também foi destruído, eles poderiam ter tomado a decisão de reconstruir, tomaram a decisão de não reconstruir. É muito difícil
para uma ditadura, para um regime como esse, que está tendo agora várias internas lá super complexas, está tendo oposição, está tendo um movimento de pessoas do exército iraniano se anotando numa nova onda aí de protestos contra o regime. É muito complicado eles tomarem a decisão agora, vamos reconstruir tudo, porque está todo mundo olhando. Eles perdem a narrativa de que o programa era pacífico. Perdem. Porque se eles dizem que é pacífico, eles diziam que era pacífico, por que eles não mostram agora que foi atacado que ele realmente era pacífico? E se os Estados Unidos e Israel estavam mentindo, dizendo que o programa era um perigo para a humanidade, por que eles não usam ainda o pretexto de que ainda é perigoso para continuar atacando? Não faz sentido. Sim, deveriam falar. Mas o Ocidente ele sempre compra essa ideia. Por exemplo, que nem agora o Hamas. O Hamas está bem destruído. E agora eles estão roubando toda a ajuda humanitária. A gente viu os caminhões aqui. Você mostrou aqui. Sim, que os inclusive caminhões. Faz Brasil. O que o Hamas está... Qual é a perspectiva deles dentro lá de Gaza, do Hamas? O Hamas precisa encerrar a guerra com ele no poder, para ele dizer que ele sobreviveu aos 2 anos de guerra e venceu, e com isso ele ganha esse lugar de vitória. Para eles, não é uma derrota, milhares de mortos em Gaza, infraestrutura destruída, hospitais destruídos. Para eles utilizam todas as instalações civis e se isentam de toda a responsabilidade de usá-las. E aí, o que eles precisam para eles... É incompatível com a visão que o Hamas tem de continuidade do movimento, de um acordo aonde o Hamas sai do poder. Porque se eles aceitarem sair do poder, significa que eles perderam. E eles precisam ganhar. Então, qualquer acordo que tire eles do poder, eles, na teoria, não vão aceitar. Enquanto que Israel não pode aceitar um acordo onde eles ficam no poder. Porque Israel sai de Gaza, significa que Israel não venceu. Então, mas Israel, segundo aquele acordo que eles queriam fazer, devolve os reféns e desarma. Então, isso, não é? Mas o Hamas, para aceitar isso, precisa mudar a configuração de visão de futuro que eles têm em relação ao que eles vão continuar como movimento. Vai ficar uma hora insustentável para o Hamas Gaza insistir em um cessar-fogo onde eles continuam no poder, porque você tem o Hamas Qatar, que está pressionando o Hamas Gaza a aceitar um acordo que talvez seja mais propício para Israel e para o mundo, porque tem a ver também com a autoridade palestina, tem a ver com o mundo árabe, e aí eles estão começando a perder apoio. Qual é a vantagem que o mundo hoje em dia poderia ver em relação a isso? Você tem um Hezbollah enfraquecido no Líbano, você tem uma Síria que não existe mais, do governo Assad, então é o eixo da resistência, entre aspas, liderado pelo Irã, e o Irã atacado e duramente atingido no seu programa nuclear. Ou seja, o Irã atingido, o Hezbollah atingido e a Síria, o governo mudou, o Hamas está sozinho. O Hamas não tem mais esse eixo. E aí agora as lideranças militares que fundaram o Hamas e que estavam lá em Gaza não estão mais. Ismail Haniyeh foi morto, o Issa foi morto, o Sinwar foi morto, o Mohammed Sinwar foi morto. Outras lideranças do Hamas em Gaza foram mortas. Então quem sobrou em Gaza para tomar a decisão já é meio... já não é um alto ranking, já é meio ranking. E não tem o dinheiro do Irã, né? E não tem... Então, está faltando muita infraestrutura. Então, assim... Se essas pessoas querem sobreviver, essas pessoas, pelo que eu li num acordo futuro possível, desarmamento, saem do poder, exílio para essas pessoas que ainda estão lá vivas do Hamas, de alto escalão, e aí a entrada de autoridade palestina com algum país árabe, com pessoas de uma força militar que possa poder controlar a região, né, e dar os serviços básicos à população, e aí nisso entrar em acordos que podem envolver em acordos de Abraão. Que era o primeiro acordo que estava com a Arábia Saudita e foi todo o estopim que acho que o Irã começou a se movimentar. O estopim, o acordo de Abraão, que trocava tecnologia, tinha toda essa história, né? Mas não é só o único acordo, o único estopim. Tem outro estopim que a gente poderia mencionar aqui, que é interessante, que é o caminho do gás. Depois que a Rússia recebeu sanções econômicas, o gás que vinha lá da Ásia e passava pela Rússia, ou até o trem
que fazia as exportações que vinha da China, passava pela Rússia e entrava na Europa, essa linha fechou por causa das sanções contra a Rússia. Se abriu uma nova linha, que passa China e Irã. Então, quando essa linha começou a ser montada, o Biden anuncia lá em 2023 a linha Índia, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. E isso coloca em risco o Irã virar ou não virar um país de trânsito. E qualquer país quer virar um país de trânsito porque você recebe lá uma taxa de produtos que passam pelo seu país num país de transição. E esse país e ter o status de país de transição é muito importante geopoliticamente falando. Então, o Irã quer que a guerra na Rússia continue, para que a Rússia continue sofrendo as sanções, para ela ser essa alternativa para a China, Irã e Europa. E Israel, obviamente, tem um interesse, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, de fazer com que tenha essa outra alternativa com a Índia e a Arábia Saudita. E isso é um perigo econômico, vamos dizer assim, para o Irã. Então, além dos acordos com a Arábia Saudita, isso é um interesse iraniano, que não exista essa alternativa de China e Irã. Tem o Estreito de Hormuz também, que não é um bom negócio eles fecharem, porque lá 25% do petróleo... Eles também se ferram. Eles também se ferram, então... A China também. A China não fecha a conta, que é um... E a Ucrânia, hein? Ucrânia também. O Sudão fizeram um acordo lá. O Sudão também está uma guerra zoada. Não, a Rússia. A Rússia. A Rússia com a Ucrânia, eu acho que vai chegar uma hora que vai estagnar e o mundo vai ter que aceitar um acordo aonde não vai, a Ucrânia vai ter que ceder, infelizmente, ao seu território, a parte do seu território. Ou seja, a gente pode continuar, o certo seria a Rússia sair do território que ela ocupou. Vai ter que encontrar uma solução para ou ela usar a saída desse território em troca de alguma condição da Ucrânia nunca entrar na OTAN, ou, enfim, um acordo em relação à OTAN, Ucrânia, e ela sair desse território, ou a Ucrânia vai acabar eventualmente aceitar a perda desse território em troca de um acordo de não agressão futura. A Ucrânia que se ferrou, né? Não dá para saber. Ela se ferrou, nesse sentido, ela perdeu o território soberano dela, reconhecido internacionalmente, mas o mundo é um pouco mais... O mundo não é um lugar justo. Não tem como aplicar o certo, ipsis literis, em cada conflito que acontece, porque nesse caso aqui você tem uma superpotência nuclear e ninguém vai enfrentar a superpotência nuclear só para fazer valer o correto. Porque... Então, mas Israel está fazendo o trabalho sujo do mundo. No caso com o Irã, tá com os grupos terroristas, todo mundo, né? Todo mundo. Isso acontece. E estão sofrendo antissemitismo. Você viu no festival ontem lá na Inglaterra? A França está muito triste, né? Você viu o festival, o cara cantando lá, morte a Israel, morte. Perseguição na Holanda. Ser sancionado, não pode entrar nos Estados Unidos. Foi todos os shows cancelados. O cantor.